Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Tarô Terapêutico. Eu me chamo Eric e vou dar início à leitura de vocês para o mês de junho, para o signo de Touro, tá bom? Estou muito feliz com a presença de vocês aqui no canal. Vamos então dar início aqui ao embaralhamento das cartas. Trata-se de uma leitura coletiva. Caso alguns de vocês não ressoem com essa leitura, busque aí os outros signos que também são fortes dentro do seu mapa e busque no próprio canal leituras aí que possam ressoar melhor com você dentro desses signos fortes do seu mapa. Então nós vamos aqui embaralhando para o signo de Touro, Taurino. Vamos aqui começar a embaralhar as cartas e pedir que possa ser trazida aqui para os taurinos aquelas cartas, aquela mensagem que eles devam realmente saber neste mês de junho de 2021, aquilo que seja relevante para eles. Então, vamos trazer aqui. Nós vamos fazer a retirada de 10 cartas. Uma carta representando o presente, um possível bloqueio. Também a carta do mental, aquilo que está mentalmente ali, né, registrado no mental dos taurinos. O inconsciente. Nós vamos trazer aqui o passado recente deles e também aqui o futuro próximo, algumas situações e preocupações e também um objetivo a ser alcançado. E aqui a gente tem a carta do fundo do deck e depois nós vamos também enquadrá-la dentro e encaixá-la dentro da leitura. Então nós vamos dar início aqui, vou ajeitar primeiro as cartas para ver um ângulo bom, para que vocês também possam acompanhar. Deixa eu ver aqui, isso. Aí nós vamos começar pelo seu presente, Taurino, pelo seu momento presente. Então, aqui no seu momento presente, nós temos aqui o 4 de copas. E o 4 de copas, ele vai falar de um momento engraçado. Assim, parece que está tendo algumas interferências externas aí. Situações que estão fazendo com que você fique decepcionado, tenha uma certa desilusão com alguma situação. Mas aqui está me mostrando que está também tendo uma certa apatia, diante da vida. Está mostrando aqui que você está, acho que por essas interferências, vivendo um momento de mais apatia. Então aqui se você observar aqui, a figura, né, central da carta, ela tá assim, bem apática e parece que as interferências externas, que as comunicações que estão havendo, tá fazendo com que ela entre nesse processo de mais apatia. Mas aqui está retratando o seu presente. Então, assim, eu percebo que no seu presente há necessidade de você se blindar contra as interferências externas. De você não ficar à mercê aí das conversações, de possíveis tramas, de possíveis fofocas e até mesmo de sugestões, interferências que não são muito boas. Sabe, aquelas pessoas que acabam interferindo muito e você acaba ficando assim, sem lugar, sem ânimo mesmo para a vida em função disso, né? Porque parece que vai te encurralando, né? Tantas interferências, vai te deixando assim um pouco apático. Então aqui há necessidade de você se blindar contra isso, há necessidade de você se centrar mais, focar mais em si mesmo
e ao mesmo tempo se fechar para essas interferências que não são bem-vindas, para essas interferências que não são ruins. E a necessidade também de separar, por exemplo, o que chega até você, aquilo que pode ser bom, aquilo que pode resultar em algo positivo na sua vida. Você sim absorve aquilo, mas aquilo que não for bom você descarta, tá? Então a necessidade de você estar vivendo um pouco mais centrado e não permitir que essas interferências acabem por diminuir o seu padrão vibratório, o seu ânimo de vida, né? O seu gosto pela vida, pelas situações. Porque eu percebo assim, parece que as coisas não estão até tranquilas para você, mas a sua percepção diante dessas interferências está fazendo com que você não veja as coisas boas que você tem, entende? O momento bom que você tem, aquilo que você tem que é rico em sua vida, que é algo positivo e proveitoso para você, tá? E aqui o seu bloqueio está sendo aqui demonstrado por uma figura, por uma mulher, tá? É uma mulher que é mais dominadora, uma mulher assim, ela às vezes ela quer muita atenção, ela quer que você se dedique a ela e em função disso ela acaba te dominando muito. Então é uma mulher mais madura, uma mulher assim que tem uma certa maturidade, uma certa estabilidade, até emocional, no sentido de ser aquela figura que as pessoas acreditam a ela uma maturidade emocional. Só que eu percebo aqui que apesar dela ser essa figura, pode ser que ela está agindo com um aspecto mais controlador sobre você, está te controlando, então está fazendo com que você se sinta assim. Eu acredito que no seu presente ela que está atuando de maneira mais, vamos falar assim, evidente, de maneira mais forte aí, para que você sinta essa apatia perante a vida, sinta-se oprimido, oprimida, porque ela é uma pessoa que tem um certo domínio, ela tem essa capacidade de te oprimir, né, e de controlar. É como se ela quisesse que você desse muita atenção a ela, né, e aí ela faz meio que alguns dramas, sabe, e te controla por meio dessa dramatização emocional, na verdade. Então, ela está sendo um bloqueio para você. E aí, eu sempre falo ela e tudo, por ser uma carta da corte, tá? E por ser a rainha. Mas se caso não tiver essa pessoa interferindo, pode ser você mesmo que está querendo muito manipular as pessoas e controlar as pessoas a nível emocional. E isso está sendo desgastante demais para você e isso está sendo penoso, entendeu? Então, assim, esse esforço em controlar as pessoas e as situações está sendo desgastante. Então, você observa aí se é o seu momento, se é você ou se de repente é essa pessoa, tá? Mas se em cada um desses casos há necessidade, então, de fazer com que esse bloqueio não seja forte a ponto de paralisar o seu momento, a ponto de te fazer ficar apático e apática, entende? Então, a necessidade de neutralizar esse bloqueio na sua vida. Então vamos aqui agora no momento aqui que traz o que está aqui no seu mental. E o seu mental, ele vem trazendo um arcano maior. E um arcano maior, ele numa jogada é bem importante, tá? Então a gente tem aqui a carta da morte, esse arcano maior. E a carta da morte está trazendo aqui o seu consciente, tá? Aquilo que você mentalmente tem pensado a respeito, está bem consciente para você e talvez faça parte aí dos seus planos mesmo, de algo que você tem planejado. Então, assim, e a carta da morte, que é uma carta belíssima, lindíssima, ela traz pra gente aqui a necessidade de uma transformação, uma mudança na sua vida. E essa mudança, ela vai ocorrer mesmo, de fato, para você, no momento em que você deixar morrer uma situação, deixar morrer uma estrutura que não está valendo a pena, uma estrutura que já está obsoleta, que não está funcionando.
Então há necessidade de fazer essa mudança. Então tem alguma coisa aí que você já sabe, porque está consciente, está bem claro para você, que você deve deixar morrer, que você deve pôr um ponto final para você então começar aí movimentar a sua vida. Então pensa bem aí o que você tem que deixar morrer aí, o que está obsoleto, que está te atrapalhando ter uma visão mais clara desse seu momento presente, né? De repente, será que tem a ver aqui com essa interferência, com esse bloqueio dessa pessoa, ou talvez do seu próprio, sua própria conduta, da sua maneira, né, que está agindo nesse momento, de um certo domínio, um certo controle das emoções, querer chamar para você as atenções, ou é essa pessoa que está querendo tanta atenção e que está te controlando, te sufocando, né? Então fique atento com essas questões. Agora, não, vou deixar isso aqui para depois. Nós vamos aqui no seu inconsciente. Agora, interessante, tá? A nível inconsciente, parece que aqui a gente tem o Rei de Copas, e a nível inconsciente me parece aí que é uma figura masculina, a nível inconsciente, que ela tá ali manifestando, ela tem uma sementinha ali de alguém que está muito presente aí no seu inconsciente, tá? Então essa figura, ela pode tá até coordenando muito também as suas ações. E trouxe aqui o Rei de Copas. E o Rei de Copas vai falar de uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa mais velha, acredito que um homem mais maduro, mais velho, que é uma pessoa que tem essa capacidade de ser aquele bom ouvinte, é aquela pessoa que sabe te ouvir, sabe te acolher, sabe te orientar também. É um ombro amigo, é uma pessoa que lhe tem um bem-querer, tem um afeto grande e que está aqui, uma coisinha lá que está latente em você. Não sei se de repente é alguém do seu interesse, entende? Alguém ou algum familiar. Se for algum familiar, pode ser até um pai, quem sabe, né? Alguém muito próximo que tem muito afeto a você. Ou pode ser aí até um profissional que está te ouvindo mais, né? Um profissional, um terapeuta, um psicólogo, alguém. Eu sei que tem essa pessoa aí no seu inconsciente, de repente essa pessoa pode estar te influenciando, pode estar influenciando as suas ações, tá? E mais uma vez, por se tratar de uma leitura coletiva e de ainda não estar tão claro esses papéis, eu vou colocar aqui essa segunda possibilidade, que é a possibilidade também de ser você mesmo querendo desenvolver essas habilidades, tá? Essas habilidades de ser um bom ouvinte, algo que está ali inconsciente. Pode também estar representando aí uma necessidade ali, uma sementinha interna dentro de você, querendo ser essa pessoa que é um bom ouvinte, que acolhe mais, que saiba ouvir mais, tá? E um outro aspecto que essa carta pode estar representando pode ser você mesmo com medo de ter contato com as suas próprias emoções, ter receio das suas próprias emoções, de encarar, vamos falar assim, até suas sombras, aquilo que está mais oculto a você. Um medo de entrar no aspecto emocional, de vislumbrar o aspecto emocional, tá? Então aqui eu estou retratando o Rei de Copas para vocês, então, nessa leitura. E aqui no seu passado, um passado bem recente, a gente tem aqui a presença de mais uma figura, e uma figura feminina, que traz aqui um aspecto de abundância, prosperidade, uma pessoa que tem a capacidade de agregar as pessoas em torno de si. Ela é muito cuidadora, é aquela pessoa que nutre, é como se fosse a mãezona mesmo, aquela pessoa que acolhe, né, todos ali em torno de si e que tem estabilidade material e financeira, que provê essas pessoas. E essa pessoa está aqui na sua carta de um passado muito recente,
tá? Então, assim, eu não sei se você teve algum aspecto aí com essa pessoa no seu passado, algo que essa pessoa lhe trouxe, alguma situação, algum ensinamento, e essa figura está aqui no seu passado. Eu não sei exatamente o que você vivenciou com essa pessoa no passado, qual a relação que você teve com essa pessoa no passado. Deixa eu tentar perceber aqui alguma coisa com relação a isso, porque não está muito clara essa pessoa aqui no seu passado para mim, porque é mais uma pessoa. E tem muitas pessoas agora, né? Tem uma pessoa aqui no inconsciente, tem uma pessoa no seu bloqueio. Agora eu quero saber a rainha. Não vou tirar aqui não, porque eu quero saber exatamente a rainha. Então, essa rainha de ouros, ela teve uma atuação no seu passado, apesar de ser essa pessoa que tem estabilidade financeira, que tem estabilidade de nutrir, né? Tem aquela capacidade, melhor dizendo, de nutrir os outros, tem esse aspecto mais acolhedor, uma mãezona. Não sei por qual motivo essa pessoa no passado chegou a te levar a uma grande exaustão. Não sei por quê, tá? Mas essa pessoa que você se relacionou no momento passado, próximo, chegou a te levar numa exaustão grande, e bem provável que a partir disso também ela está aqui, de certa forma, vivenciando, você está percebendo essas energias aqui no seu momento presente, tá? Então, e tem um bloqueio, que mostra que também aqui essa pessoa que está controlando e te manipulando. Pode ter a possibilidade desse seu bloqueio, essa pessoa ser a mesma pessoa, tá? E de repente você quer pôr um fim nessa situação, você deseja transformar essa situação, tá? Você tem isso aqui mentalmente claro para você, e só que no momento atual isso está te oprimindo. E aqui tem inconscientemente a necessidade, talvez aí de se tornar essa pessoa melhor, que ouve mais o próximo, ou até mesmo tem aqui uma dificuldade de se relacionar com as suas próprias emoções, com seus próprios sentimentos. Talvez essas situações estão te deixando, eu acredito aqui, que essa situação em si pode estar aqui a nível inconsciente te influenciando mais. Eu acredito até que não seja uma pessoa mesmo, não. Aqui eu acredito que possa ser você com essa certa dificuldade de acessar suas próprias emoções, porque você está tendo muita interferência, tá vendo? Você está tendo interferência de situações de pessoa, né, de uma mulher no caso, que está bloqueando aqui o seu presente, que também já te exauriu no passado, entende? Uma situação. E isso está te deixando com mais apatia, com mais distanciamento de você mesmo. Então eu acredito que esse seu momento presente te pede mais centramento, olhar mais para si, neutralizar as interferências para poder acessar aqui suas emoções, acessar aquilo que está dentro de você, seu próprio interior, para poder então trabalhar essas emoções, tá? E pôr um fim nisso tudo também que está te oprimindo. Exatamente. Aqui a postura do que você deve adotar num futuro próximo para você ir percorrendo esse caminho, ir trilhando esse caminho, retrata aqui a carta do 9 de espadas. Mas não precisa se assustar, não. A gente tá vendo aqui que essa pessoa, ela tá assim, com o aspecto mental dela que, de certa forma, oprimida, tá vendo? Ela tá recebendo essas interferências, então o aspecto cognitivo, mental dela não tá na sua capacidade plena porque ela tá oprimida. Então ela tá tendo essas interferências aqui, que pode estar até causando um certo pânicozinho, um certo medo, sabe? Mas aí eu vejo, como está mostrando que é a nível mental isso aqui que está acontecendo, no seu futuro próximo você deve adotar a postura de realmente tomar posse de si, neutralizar essas interferências, começar a observar as situações da melhor maneira possível, sendo mais racional, mais estratégico, sendo aquela pessoa que parte
da comprovação mesmo da realidade, sem fazer julgamentos a partir da própria imaginação, ficar a par realmente da própria realidade, daquilo que está acontecendo, estando presente, não daquilo que você escuta, que você ouve, porque muitas vezes as coisas podem já vir distorcidas para a gente, e a gente mesmo, por medo, por insegurança, por próprio mental às vezes, que é bem imaginativo, a gente pode fazer com que uma coisa que é de uma dimensão menor se torne muito maior, e aí a gente acaba nos oprimindo, e a gente acaba aqui entrando na apatia. Então fala para você ter essa capacidade de observar as coisas a partir da realidade, não do imaginário e não do que as outras pessoas trazem para você, sabe? Porque essa questão ela é séria, porque quando a gente ouve falar e a coisa já vem com uma certa alegoria em torno de si, com aspectos que os outros trazem, a gente não sabe da realidade, né? E às vezes vem também a nossa interpretação diante daquilo, de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências, e às vezes a gente faz um juízo de uma coisa completamente diferente. Se você tiver a oportunidade de confirmar e constatar, você vai ver que é outra coisa, tá? Então vale a pena fazer essas análises, vale a pena tomar essa postura e também ter um contato aqui com você, um contato mais interno, sabe? Para você mesmo, a partir das suas emoções, da sua cognição, fazer essas avaliações, essas reflexões das situações que envolvem a sua vida. Porque esse arcano maior aqui, realmente, você já sabe que tem a necessidade de fazer uma mudança profunda na sua vida, uma transformação profunda, mas essa transformação vai exigir de você que põe um ponto final em alguma coisa, em alguma relação, em alguma situação na sua vida, para que a partir daí você possa caminhar de uma maneira mais positiva, tá? E ao mesmo tempo não ficar preocupado aqui com sentimentos negativos de pôr fim nessa situação. Não, é pôr fim e se liberar, não ficar pensando, o que vai ser depois disso? Meu Deus, mas aquela situação estava de certa forma conveniente, mas me parece que precisa pôr um fim. Então, agora nós vamos retirar a carta aqui que vai falar sobre a sua percepção do seu presente, é o que você mesmo percebe, né, sobre o seu presente, sobre você nesse momento. E a gente tem aqui a carta que é o 8 de espadas. E o 8 de espadas vai nos retratar que você está se percebendo uma pessoa sem saída, uma pessoa que está se sentindo encurralada. Mas a gente vê, por exemplo, que isso é mais uma crença sua, é uma crença mesmo que está te limitando. Por quê? Você observando, você tem as espadas aí que está à sua frente, né? E tem aí um anjo de um lado que está com a cara um pouco ruim para você. Então, apesar de ser um anjo, não está representando alguma coisa que é favorável. Talvez aí algumas responsabilidades pesando sobre as suas costas. E do outro lado a gente vê as fúrias ali, que são umas espécies de bruxas, né? E você está cercado, só que essa cerca ela te limita só na parte da frente. Então você não está preso. Mas você se percebe preso, você se percebe com algumas limitações. Então você pode sair dessa situação, tem como sair, mas mentalmente você está preso ali, tá? E isso vai mostrar que você realmente precisa adotar a postura de se centrar mais, porque essa sensação ela está permeando a sua vida e a gente vê que para você sair dela, você precisa sair então dessa sensação de sufocamento externo e também ter o seu mental ali mais atento mesmo com as questões da realidade para não pegar coisas no ar, coisas que as pessoas vêm trazendo para você e fazer deduções. Não, é para meio que dissipar
essa situação, né? Dissipar essas nuvens aí, essas cinzentadas que estão em torno de si, em torno de você. E agora nós vamos ver a carta, então, que está aqui na casa de como as pessoas estão te percebendo, estão te vendo, né? A sua energia, como está sendo externada a sua energia aí para o mundo. E aqui a gente vê a presença do Ás de Espadas. E o Ás de Espadas, ele vai retratar um momento em que as pessoas, né, que você está vibrando e que as pessoas estão percebendo que mesmo apesar de alguns conflitos que você vai enfrentar, vai ser necessário algum tipo de embate, mas a solução está chegando. Então, mesmo diante de alguns conflitos, está vindo a solução. E tem a necessidade também de se deixar algo para trás, né? Então, a gente vê aqui que a carta da morte também traz essa percepção, tá? Então, assim, tá tendo uma certa ressonância aí, a sua energia externa com aquilo que você mesmo está percebendo conscientemente, que é essa necessidade de transformação, de mudança e que seja favorável. E aqui as pessoas estão observando que essa solução que você busca está chegando e que também está no campo das ideias, tá? Então eu acredito que você deve realmente ter aqui o seu mental preservado, no sentido de ter mais centramento, evitar as interferências externas, para que você possa ir caminhando dentro de um caminho mais tranquilo, dentro daquilo que você realmente quer, que você realmente deseja, né? Com mais tranquilidade, com mais assertividade. E aqui na casa de preocupações, né, de inquietações que você tem, a gente vê o 2 de paus. E o 2 de paus pode estar falando de uma hesitação. Você já sabe o que é que deve ser feito, você já tem consciência do que deve ser feito, mas você está hesitando fazer, sabe? Você está assim, pesando as situações, aquilo que é positivo, negativo, aquilo que vai acontecer diante, né, desse caminho que você pretende seguir. Então, assim, você está hesitante. E essa hesitação pode estar fazendo com que você fique ainda mais nesses questionamentos, sabe? Então, assim, e que você fique um pouco nesses questionamentos e sem definição. Então, assim, a gente vê que você está bem consciente disso tudo, desse processo todo. Talvez essa hesitação pode ser com referência a essa dificuldade de acessar suas próprias emoções, tá? Suas próprias emoções, e mais a fundo, para se autoavaliar, se auto-pesquisar, se auto-perceber também. Mas você fazendo esse processo de deixar essa situação do passado para trás, que foi uma situação aí de uma convivência com alguém, né? Eu acredito que seja uma mulher aqui, mas vai adaptando para o seu momento, porque como é uma leitura coletiva, a gente tanto pode pensar no aspecto da mulher, mas pode ser um homem com essas características. Então, nessa relação, nessa situação que você teve, você conviveu com alguém que te trouxe muito desgaste, sabe? Foi uma situação mais de pesar para você, que exauriu suas forças, te deixou exausta, vamos assim dizer. Então, assim, deixando essa situação, partindo para ouvir mais você, seus aspectos emocionais e o que você percebe da situação, ao mesmo tempo sendo mais analítico com relação às coisas, você consegue também colocar um fim nisso que você deseja, né, colocar, e vai partir aí para um caminho melhor. E aqui a carta que traz o seu aprendizado reforça justamente esse caminho melhor, porque ela traz aqui a carta do arcano maior, que é o Sol. E a carta do Sol, então, vai trazer justamente essa luz,
que vai dissipar toda essa situação de conflito, porque a luz, ela traz a clareza mental, ela dissipa a escuridão e a carta do Sol, ela vai trazer também a promessa de um futuro promissor, com mais clareza, com mais planejamento, você trazendo a sua luz à tona, né? Prosperando em vários aspectos, trazendo as suas habilidades ali como recursos, né, para essa nova caminhada. E essa luz que vai realmente trazer luz e clarear esse seu momento e fazer com que você saia, né, desse conflito, dessa confusão, onde a gente percebe que nessas cartas, assim, está mostrando esse momento de um pouco mais de conflito, tá? Eu estava mostrando as cartas também ali num outro vídeo, mas descarregou a bateria, então eu não vou conseguir continuar mostrando as cartas, tá? Aqui na mesa. Mas a carta que tá aqui no fundo do deck é o Cavaleiro de Paus. E o Cavaleiro de Paus fala dessa necessidade que você tem de fazer esse movimento mesmo, esse movimento com mais entusiasmo, com uma certa audácia, com coragem, para ir em direção a esse novo caminho. E como você tivesse a necessidade de perseguir esse novo ideal na sua vida, esse novo caminho, de maneira mais veemente, né? E com movimento mesmo, com ação para essa nova caminhada, tá? E a gente vai continuar aqui fazendo a última leiturinha para a sua tiragem do mês de junho. Então, taurinos e taurinas, nós vamos pedir ao tarô que nos mande aqui a última mensagem para... Opa, caiu duas. Então, eu vou reembaralhar. A última mensagem para os taurinos. Para todos. Sua mensagem diz o seguinte: crescer demanda desacomodar, sair da zona de conforto, do comodismo e da sombra das pessoas que lhe servem. Busque lugares que estimulem os seus sentidos, tá? Então essa é a sua mensagem. E essa sua mensagem vem falando que crescer demanda desconforto, né? Então é o desconforto de encerrar algo, de pôr fim em alguma coisa, deixar morrer uma situação obsoleta. É o desconforto de acessar suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. É sair do comodismo, da apatia aqui, né, da sombra, né, das pessoas que lhe servem. De repente essas pessoas, né, que está aqui também no seu bloqueio, é uma certa pessoa que te nutre de alguma maneira, tá? E você pode estar apegado a essa situação. Mesmo que essa situação possa ter te levado aí para uma situação de exaustão também, tem exaurido as suas forças e energias, né? E busque lugares que estimulem, então, os seus sentidos, né? Então, busque esse novo caminho, né? Busque esse novo caminho, busque se direcionar, sair aqui da hesitação, para você realmente poder dissipar as trevas e atingir aqui a possibilidade de um caminho de mais luz, de mais realização, de mais completude, de mais tranquilidade e ao mesmo tempo de explorar seus potenciais, seus dons e talentos, tá? É essa mensagem que eu tenho para vocês. Espero que essa mensagem pode ter sido útil de alguma maneira. Agradeço a vocês por terem assistido até aqui comigo. Peço a vocês que possam fortalecer o canal, deixando seu joinha, compartilhando, se inscrevendo, fazendo o seu comentário. Dessa maneira a gente agradece pelo incentivo, pelo fortalecimento do canal. Espero que vocês tenham um ótimo mês, muita alegria na vida de vocês. Gratidão imensa, gratidão profunda e até o próximo vídeo.